Tem gente que ganha pouco e morre milionário. E tem gente que ganha milhões e termina quebrado. Se você entender o que separa esses dois caminhos, sua forma de investir muda hoje, não daqui a anos. Eu estudo o comportamento real de investidores, não teoria bonita. E a verdade é simples. Não é sobre inteligência, é sobre como você reage ao dinheiro. E não precisa ser especialista. Em poucos minutos, você já consegue aplicar isso nas suas decisões, com ferramentas simples, até usando IA para evitar erros que custam caro. Ele parava o carro todo dia no mesmo posto. O frentista era discreto, uniforme simples, rotina repetida, poucas palavras. Ninguém imaginava nada fora do comum. Não tinha carro novo, não ostentava relógio, não comentava sobre investimentos. Só trabalhava. Do outro lado da cidade, um executivo da área de tecnologia vivia outra realidade. Salário alto, bônus agressivos, reconhecimento. Apartamento em bairro nobre, viagens frequentes, carro importado trocado a cada 2 anos. Ele era visto como exemplo de sucesso. Gente assim parece ter tudo sob controle. E existia ainda Richard Fusconi, nome forte no mercado financeiro. Ex-executivo, cercado de contatos influentes, padrão de vida alto. Ele representava o topo, o tipo de pessoa que, olhando de fora, parece impossível de falhar. Só que o tempo revela coisas que o dinheiro esconde. O frentista, aquele homem comum, tinha um hábito silencioso. Guardava uma parte de tudo que ganhava. Não tentava brever mercado, não corria atrás de atalhos. Ele entendia uma coisa que quase ninguém percebe. Consistência vence intensidade. Ao longo dos anos, investia com paciência. Juros compostos, que nada mais são do que o dinheiro gerando mais dinheiro com o tempo, faziam um trabalho pesado. Enquanto isso, o executivo aumentava o padrão de vida conforme a renda subia. Quanto mais ganhava, mais gastava. A sensação era de controle, mas era uma armadilha. Ele não acumulava, só mantinha um estilo de vida caro. Se algo parasse, tudo desmoronava. Fusconi foi ainda mais longe. Confiava tanto na própria capacidade que assumiu riscos altos demais. Alavancagem, usar dinheiro emprestado para tentar ganhar mais, parecia inteligente, até deixar de ser. Quando o cenário virou, não havia margem de erro. Anos depois, a história surpreende. O frentista morreu milionário. Sem manchetes, sem plateia. Só resultado. O executivo, dependente de manter renda alta, sempre correndo. Fusconi perdeu quase tudo. E é aqui que a maioria erra. As pessoas olham para renda, status, inteligência. Ignoram comportamento. Ignoram como alguém lida com o próprio dinheiro quando ninguém está olhando. Um investidor mais atento perceberia cedo, não nos números, mas nas atitudes. Guardar sem depender de motivação, evitar decisões impulsivas, entender que crescer devagar não é fraqueza, é estratégia. Quem olha de fora julga rápido, quem entende comportamento enxerga o final antes da história acabar. Percebe o padrão? O frentista não era melhor tecnicamente, ele só evitava decisões emocionais. Não comprava para impressionar, não vendia por medo. Ele criava um sistema simples: ganhar, guardar, investir, repetir. Já o executivo tomava decisões baseadas em sensação de progresso. A renda subia, então o gasto acompanhava. Isso parece lógico, mas destrói patrimônio no longo prazo. Fusconi confiava demais na própria leitura de mercado. Excesso de confiança é um dos erros mais caros. A pessoa começa a ignorar risco. Hoje dá para usar IA para evitar isso. Um investidor pode, por exemplo, analisar padrões de comportamento em decisões passadas, identificar quando está comprando por euforia ou vendendo por medo. A IA funciona como um freio racional. A diferença não está no acesso à informação,
está na forma como você reage a ela. Quando você começa a enxergar dinheiro como comportamento, tudo muda. Não é mais sobre ganhar mais, é sobre manter, proteger e crescer com inteligência. E quando você usa IA como apoio, você reduz erro humano, aquele erro silencioso que destrói patrimônio sem aviso. Agora vem a parte que quase ninguém gosta de encarar. Não é só sobre histórias, é sobre os erros que você pode estar cometendo hoje sem perceber e que te colocam mais perto do final do executivo do que do frentista. Os problemas invisíveis das finanças. O investidor olhava para a própria carteira como quem olha o extrato de uma vida inteira. Não era falta de dinheiro, também não era falta de informação. Ele sabia o que era diversificação, já tinha ouvido falar de juros compostos, acompanhava notícias. Ainda assim, os resultados nunca acompanhavam o esforço. E isso começa a incomodar de um jeito silencioso. Ele lembrava das vezes em que vendeu uma ação no prejuízo só porque o preço caiu rápido demais. Não tinha mudado nada na empresa, mas o desconforto era insuportável. Aquela sensação de se cair mais eu perco tudo falava mais alto do que qualquer lógica. Dias depois, via o preço subir de novo. Em outro momento, fez o contrário. Comprou no impulso. Todo mundo falando da mesma oportunidade. Gráficos subindo, promessas de crescimento. Parecia óbvio. Só que não era convicção, era medo de ficar de fora. E quando o preço corrigiu, veio o arrependimento. Esse ciclo se repetia. Sem perceber, ele não estava investindo, estava reagindo. Existe um padrão nisso. O ser humano sente a dor da perda com muito mais intensidade do que o prazer do ganho. Isso faz com que decisões sejam tomadas para aliviar o desconforto imediato, não para construir resultado no longo prazo. E tem outro ponto mais sutil, o estilo de vida. Ele começou a ganhar mais, naturalmente começou a gastar mais. Nada extravagante no começo, um upgrade aqui, outro ali. Quando percebeu, precisava manter aquele padrão. Não existia mais liberdade, só obrigação disfarçada de conforto. Isso prende o investidor em um ciclo perigoso. Ele não pode errar, não pode parar, não pode desacelerar. E quando a pressão aumenta, a qualidade das decisões cai. Foi aí que ele decidiu fazer algo diferente. Em vez de tentar prever o mercado, ele começou a observar o próprio comportamento, anotava decisões, tentava entender o motivo por trás de cada movimento, não o motivo lógico, o real. Medo, ansiedade, euforia. E aqui entra algo que muda o jogo. Ele começou a usar IA como um espelho. Antes de tomar uma decisão, descrevia o que estava pensando. A IA devolvia padrões, mostrava incoerências, apontava quando a decisão parecia emocional demais. Não era sobre prever o futuro, era sobre reduzir erro humano. Pouco a pouco, ele percebeu algo incômodo. Os maiores prejuízos não vieram de crises, vieram dele mesmo. Evitar decisões emocionais não significa eliminar a emoção, significa reconhecer quando ela está guiando a escolha. Um exemplo simples: vender após uma queda forte. A decisão racional seria reavaliar o ativo. A emocional é sair para parar de sentir dor. Outro exemplo: comprar porque todo mundo está comprando. Isso não é estratégia, é validação social. Uma atitude prática começa a surgir aqui. Criar um intervalo entre decisão e ação, nem que sejam algumas horas. Isso já reduz impulsividade. E o uso da IA entra como uma segunda camada de consciência. Você descreve a decisão e ela ajuda a identificar padrões que você não vê, como um psicólogo que não se envolve emocionalmente. Isso muda completamente o nível do jogo. Quando o investidor entende que o problema não está no mercado, mas na forma como ele reage ao mercado, tudo começa a se reorganizar.
A evolução não vem de acertar mais, vem de errar menos. E quando você usa IA como apoio, esse processo acelera, fica mais claro, mais consciente, mais controlado. Agora que fica claro onde a maioria erra, surge a pergunta que realmente importa: como agir diferente na prática sem depender de força de vontade toda vez? É aqui que entra um método que separa quem tenta de quem constrói patrimônio de verdade. Não se esqueça de se inscrever, dar o like e ativar o sininho. Prompt de IA. Atue como um psicólogo especialista em comportamento financeiro. Analise a seguinte decisão que estou prestes a tomar. Descreva a sua decisão. Identifique quais emoções podem estar influenciando essa escolha, como medo, euforia ou necessidade de validação. Aponte possíveis vieses comportamentais envolvidos, como aversão à perda ou excesso de confiança. Em seguida, sugira uma forma mais racional de tomar essa decisão com base em disciplina financeira e pensamento de longo prazo. A solução: comportamento controlado, mais uso de IA. Ele parou de tentar ser mais esperto que o mercado. Essa foi a virada. Não foi um curso novo, nem uma estratégia mirabolante. Foi um ajuste silencioso. Ele decidiu que não confiaria mais totalmente na própria cabeça nos momentos de pressão. Criou regras simples. Toda decisão precisava passar por um filtro. Se estivesse com pressa, não fazia. Se estivesse eufórico, esperava. Se estivesse com medo, analisava 2 vezes. No começo parecia lento demais, quase desconfortável, como se estivesse perdendo oportunidades. Mas não estava. Estava evitando erros. Ele começou a tratar o dinheiro como um processo, não como um evento. Parou de olhar preço todos os dias. Passou a focar no comportamento das empresas e, principalmente, no próprio comportamento. Se uma ação caía, ele não perguntava quanto vou perder. Perguntava o que mudou de verdade. Se subia demais, não corria atrás. Esperava. Esse controle simples já fazia diferença. Só que ele foi além. Começou a usar IA como parte da rotina. Antes de qualquer movimento relevante, escrevia o que pretendia fazer. Explicava o motivo. Colocava ali, de forma crua, o que estava sentindo. A resposta vinha fria, sem emoção. Apontava incoerências. Mostrava quando a decisão estava baseada em impulso. Reforçava quando fazia sentido. Era como ter alguém de fora olhando a situação sem estar contaminado pela ansiedade. Com o tempo, algo curioso aconteceu. Ele começou a antecipar os próprios erros. Já reconhecia o padrão antes de acontecer. Quando sentia aquela urgência de agir rápido, travava. Quando vinha a sensação de, dessa vez é diferente, desconfiava. Isso não elimina perdas, nenhum investidor elimina, mas reduz drasticamente decisões ruins. E no longo prazo, isso muda tudo. Porque patrimônio não cresce só com acerto, cresce com consistência e proteção contra você mesmo. Foi nesse ponto que ele entendeu o que o frentista já sabia, sem nunca ter explicado em palavras. Não é sobre fazer mais, é sobre errar menos por mais tempo. Decisão racional não é fria, é estruturada. Ele criou um pequeno ritual. Antes de investir, respondia 3 coisas. Por que estou fazendo isso? O que pode dar errado? E o que me faria sair? Isso evita decisões no calor do momento. Outro ponto importante, aceitar que não precisa aproveitar todas as oportunidades. Esse pensamento reduz a ansiedade e protege capital. E a IA entra como um sistema de validação. Não substitui o investidor, mas impede que ele se sabote. Quando você externaliza o pensamento, ele fica mais claro. Quando alguém, mesmo uma IA, questiona, você começa a ver falhas que antes passavam despercebidas. Isso é inteligência financeira na prática.
Quando o investidor assume controle do próprio comportamento, o jogo muda de nível. Não depende mais de sorte nem de timing perfeito. Ele constrói um sistema que funciona mesmo em dias ruins. E com o apoio da IA, esse sistema fica mais forte, mais consciente, mais difícil de quebrar. A diferença começa pequena, mas com o tempo se torna impossível de ignorar. Se esse tipo de raciocínio já mudou a forma como você enxerga o dinheiro, então faz o seguinte agora: se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque esse tipo de conteúdo não aparece toda hora, e perder isso custa mais do que parece. Prompt dia. Atue como um psicólogo especialista em comportamento financeiro. Com base na minha rotina financeira e decisões recentes, descreva seu comportamento. Identifique padrões de autossabotagem, como impulsividade, necessidade de validação ou medo de perder oportunidades. Explique por que esses padrões ocorrem e proponha um sistema simples de regras práticas para que eu tome decisões mais racionais e consistentes ao longo do tempo. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!